Boa noite, pessoal. Agora a gente vai esperar a Tereza. A gente vai fazer a live sobre as ordens do amor e aplicação na vida, né? Essa fala da Tereza é muito bacana. Há anos que ela vem fazendo os workshops aqui no Brasil com a gente, aqui no Espaço Infinitas Possibilidades, e já gravei algumas vezes e a gente nunca fez uma live. Então eu falei para ela: não, Tereza, vamos fazer a live sobre o básico, né? Pois tem muita gente que não conhece sobre as ordens do amor. A Tereza já chegou aqui. Tô aguardando aqui, ela... Boa noite, Flavinha. Deixa eu ver aqui, algo aconteceu. Ai, meu Deus. Tereza, pede o convite aí, por favor. Peraí, já convidei. Pessoal, aqui é um tempão que eu não faço live aqui no Instagram. E... Ai, oi. Oi, tudo bom? Que saudade. É mesmo, que saudade. Incrível que venha passando tanto tempo sem a gente se ver, nem viajar para lá. É incrível, né? Sim. Mas é assim. Faz parte. Está sendo assim. Está sendo assim, né? Por enquanto. Chovendo. Aqui ontem choveu também. E agora está assim, com nuvens, mas depois de um calor horrível. Que até... Não, hoje não faz calor aqui, eu estou com calor, mas os dias anteriores ao domingo, que choveu, foi incrível, 39, 40, assim, uma coisa horrível de calor, que até me trouxe essa congestão. Sim. Mas tudo bem, aqui estamos, apesar de todo, com o nariz um pouquinho tomado, assim, a voz um pouquinho tomada, mas tudo bem. Quem está por aí? Vamos dar um oi para todo mundo. Pessoal, tá entrando. Está esperando um pouquinho. Isso, vamos aguardar. Vamos aguardar. Aí eu tô falando aqui pro pessoal. Quanto tempo? Uns 15 anos você vem aqui ao Espaço Infinitas. A gente faz Como de novo, faz 15 anos, acho que fazem mais. Mas que a gente se conheceu faz mais ainda. Mais. Que a gente começou todo essa onda de expansões por todos os lados. Ninguém sabe, mas a gente conhece mais ou menos o caminho, mas não a onda de expansão. Continua acontecendo, né? E é assim, de progressão geométrica. A minha luz está horrível, mas tudo bem, é assim. Eu queria perguntar ao pessoal se está dando para ouvir direitinho. E se o som tá bom. E aí a gente já o pessoal vai entrando e essa live vai ficar gravada. Então depois a gente compartilha também, né? Sim, e vai pro canal do YouTube. Tá ótimo. Possibilidades. Eu falei, não. Tem essas possibilidades, hein, pessoal? Isso.
vai gerando umas outras. Então, Tereza, Então, eu Tereza, gostaria que você se apresentasse pro pessoal ainda não te conhece, são poucos, Você me apresenta, senão eu vou falar, eu sou Tereza Cartejano, se faço o que eu faço, e sou o que eu sou. Se você quiser dizer mais alguma coisa, fala você. Então, Tereza é uma consteladora argentina, formada por Hellinger e pela... esqueci o nome dela. Como que é o nome dela? Tio Bosman, né? Também, né? Entre outras coisas. Tereza é escritora, entre outras coisas. Né, sempre a vida de outras coisas, e graças e a custa de outras coisas. Assim mesmo. Mitóloga, trabalha com as mesas redondas do Joseph Campbell, e entre outras coisas, né? E a gente vai hoje falar sobre as ordens do amor na visão sistêmica e na percepção, obviamente, da Tereza, né? Então, e se alguém tiver alguma pergunta, vai colocando aí que a gente depois, no final, a gente vai responder. Ou nos intervalos, né, Tereza? Quando der, a gente pode perguntar, se a gente tem uma pergunta aí. Eu vou acrescentar mais alguma coisinha de que você falou, mas porque tem a ver com o percorrido, tem a ver com aquilo que a gente vai falar, e o jeito que consigo transpassar ou transmitir também as ordens do amor, que são uma metáfora que encaixam no meio ou no caminho do meu caminho, e acho ela uma das mais essenciais. Por isso eu posso trabalhar o que eu falo quando alguém me pergunta, eu falo que eu trabalho em complexidade. No reconhecimento da complexidade, através das diversas alternativas, que são para mim metáforas, uma das mais claras e mais compreensivas é aquela que enuncia Hellinger, das ordens do amor. E como cada um faz, isso vai se complementando e vai gerando nessa complementação uma maior amplitude ou uma maior essencialidade, que para mim é mais ou menos o mesmo. E então eu posso falar que eu enuncio, entre outras coisas, e graças e à custa de tudo aquilo, o que eu chamo a filosofia da coexistencialidade e o descobrimento perceptual conectivo. Acho que, na verdade, tudo toma as formas e as dimensões da percepção de cada um e na combinação das percepções do total, que nunca a gente vai saber quais são. Mas sim, por isso, valoro infinitamente as metáforas tanto de Hellinger como de Campbell, enquanto são essenciais respeito às ordens, aos fatores que vão se combinando irreversivelmente para dar lugar à complexidade e à percepção dessa complexidade nas dimensões que são precisas para a existência através de cada um. Me contam se vocês estão conseguindo me seguir. Está mais ou menos... Alguma dúvida? Está todo mundo seguindo? Como é que tá? Tudo bem? O som melhorou? Estava dando um retorno aí. Eu desliguei o espelho aqui. Então vamos lá, Tereza. Vamos lá. Eu acho que a gente tem só 1h30, né? Então, obviamente, eu não vou conseguir desenvolver a totalidade. A gente prolonga. Vamos seguindo e ver o que acontece. Para mim, mais ou menos, porque se eu quiser falar o que eu falo cada vez mais como formação em cada constelação, porque acho que essa é a formação sistêmica mesmo, então eu já deixei de impartir formação sistematicamente, mas cada constelação minha, seja
individual, seja grupal, online ou presencial, eu faço e desprego a visão total dos princípios das ordens, não só de Hellinger, mas em correlação com mais alguns que têm a mesma situação. E a primeira questão a ter em conta, a tomar em conta, é a noção de ordem mesma, não? Geralmente a gente não para pensar as noções, usa elas e às vezes não reconhece elas. Então, só o fato de devear e desvendar que é o que uma noção de alguma coisa que dá lugar a tudo, o universo que se desprega a partir de lá, para mim já faz sentido e começa a mudar mais que qualquer história que poderia ou pudesse aparecer depois. Porque isso seria só para dar lugar a um movimento mais pequeno e numa dimensão mais pequena. Então, chegar à essência da noção de ordem, e falo de chegar porque vai ser com cada um, não é uma coisa que a gente tenha que passar para alguém. Porque se eu passo ela digerida segundo a minha, não adianta. Então eu tenho que trabalhar com a visão que cada um tem disso para conseguir chegar para aquilo que para ele vai cobrando sentido, vai fazendo sentido no descobrimento dessa noção. E a noção não é a aplicação de uma coisa. Então, quando eu pergunto às vezes qual é a sua noção de ordem, e alguém responde que uma coisa vem depois da outra. Não, essa seria uma aplicação sequencial da ordem. Qual seria a noção de ordem? Que seja uma organização. Não, também não é. A organização é uma outra coisa. Vai ser uma redução dessa ordem, segundo certas variáveis tidas em conta, e pode ter desordens muito organizados. Então, a noção de ordem não é organização. Nem é consecutividade, essa é uma aplicação de uma ordem. E claramente, na organização de alguma coisa, que vai ser outra dimensão, vai usar certas noções de ordem, mas não reconhecer qual é a noção de ordem. Às vezes leva um tempo mais ou menos comprido chegar para cada um ao reconhecimento da noção de ordem, reconhecendo as diferenças com aquilo outro, dimensões que a gente acha que são. Então eu só poderia falar tudo o que a gente faz está motivado, movimentado pelo mesmo amor. E é mesmo essa premissa básica de tudo. Eu poderia falar, ninguém pode dar uma definição certa e excluente do amor, porque sempre seria mais do que isso. E ao mesmo tempo, poderia nem saber nenhuma e de qualquer jeito poderia reconhecer o amor. Então, aí vem uma das coisas essenciais para mim, de que Hellinger enuncia assim, só com ele faz, não? Comentando os fatos e não explicando, mostra ele. E isso é uma das coisas que eu mais respeito e valoro na experiência de Campbell, que não pretende explicar, senão que mostra, e nem pretende que todo mundo entenda. Ele só mostra. E o entendimento de cada um vai ser aquele que a existência precisa de você nesse momento. Tá? Enquanto mais alguém quiser explicar alguma coisa, mais vai reduzir essa coisa. E assim operam os princípios, né? Sim. Ou as ordens. E a coisa interessante que ele faz e fala primeiro é, ainda que tudo esteja movimentado pelo mesmo amor, a ordem precede ao amor.
Procede ao amor. Então, e a ordem não se instaura, a ordem se reconhece. Sim. A ordem não é uma criação de alguém que vai decidir que essa seja a ordem, tá? Você poderia assim dar um exemplo assim clássico de desordens clássicas e que as pessoas que falam das desorganizações, organizações desordenadas, né? Mais ou menos isso. Um exemplo para o pessoal. De desordens bem organizados. Bem organizadas. Que não é o mesmo que organizações desordenadas. Tem organizações enquanto corporações, enquanto sistemas, enquanto estruturas que podem estar bem desordenadas e as ordens não são reconhecidas. Mas o diferencial para reconhecer qual é a noção não é organização desordenada que pode ter, sino que pode ter desordens, que seria o oposto complementar, o antônimo de ordem, pode ter desordens organizados, perfeitamente organizados e sustentados, geração tras geração. Tá? Então, eu poderia dar exemplo, qualquer uma desordem organizada pode ter todas as desordens que vão criando talvez doenças, dificuldades, seja nas pessoas, seja nas famílias, seja nas organizações, são desordens organizados, né? Organizados pela realidade, vai ter um padrão que vai se seguindo, né? Com diversas anedotas, e uma coisa mais prosaica e mais comum que eu uso para reconhecer vai ser quando eu pergunto quando a sua cozinha tem ordem. E alguém me responde quando está tudo limpinho. Eu falo, mas tem desordens super limpos, brilhantes. Tá? Assim, frota eles, mas se mantém desordens, não? E quando que pode falar? Quando cada coisa está no seu lugar. E a noção de ordem vai ser a mesma, mas os lugares podem ser, possivelmente vão ser diferentes. Mas quando cada coisa está no seu lugar, a gente se encontra com elas, não tem que buscar. E a coisa funciona. Por isso, a ordem no organismo da gente, na pessoa que a gente é, a vida que é, quando tudo está no seu lugar e circula, a coisa funciona. Então, e por isso, originalmente, o que a gente hoje chama de doenças ou enfermidades, nos textos originais da medicina chamam-se de desordens. Então, quando alguma coisa fica funcionando fora do seu lugar, porque alguma coisa não está circulando, alguma coisa deslocou-se. Então, quando a coisa está no seu lugar, funciona. Então, a noção de ordem, com todas as desvendaduras que a gente possa ter para chegar a ela, vai ser isso, cada coisa no seu lugar. E os lugares vão ser diferentes, ou podem ser diferentes, mas a noção vai ser a mesma. E um indicador de que a coisa está em ordem, que a gente não tem que procurar nem buscar nada, se encontra com isso. E reconhece a saúde, reconhece o funcionamento, quando cada um reconhece as outras partes do sistema no seu lugar, a coisa flui, a coisa funciona. E quando alguma também movimentada pelo esse mesmo amor, mas nessa distinção básica que Hellinger faz, de o amor cego ou infantil, que é aquele que acha que pode fazer alguma coisa por outro, e aquele amor que consegue ver o que é, tal como é. E perante isso, se inclina, honra e se levanta e faz a sua parte. Então, essa para mim seria outra das básicas
ações e percepções a respeito às ordens do amor. É aquela possibilidade de reconhecer que ninguém pode fazer coisa alguma por outro. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas É a base. Se isso né? Sempre entra, nos grupos, né? A pergunta básica aí, você pode ajudar alguém? Todo mundo está muito disposto sempre a ajudar, não é isso, Tereza? Eu queria que você falasse um pouquinho mas disso aí. ajudar pode ser que você possa ajudar, sendo você e ocupando o seu lugar. Mas quando você fala ou sente que eu faço por ele, eu faço isso por você, eu posso fazer isso por você. Quando eu pergunto, você já fez alguma coisa por outro? E fala, a minha vida inteira. Então eu começo a brincar e a pedir, será que você pode fazer alguma coisa por mim? Sim, fala, com muita disponibilidade, gratidão e sorriso. Se você me pede, então eu posso pedir. Será que você pode me trazer um copo de água, por exemplo? E a pessoa fala, claro. E vai então. E traz para mim. Então, quando eu pergunto, você fez isso por mim? Claro, fala. Aham, por mim? Claro, por você, você me pediu. Eu fiz por você. Aham, então eu pergunto, quem trouxe? Quem trouxe, né? Quem trouxe? Quem fez a ação? Foi ela ou você? Quem falou sim para meu pedido? Quem conseguiu água? Quem veio com água? Quem achou que era preciso consentir a meu pedido? É sempre quem faz ação. Então ninguém pode fazer coisa nenhuma por outro. Sim. Graças a Deus. E ao mesmo tempo, e isso vai sempre junto, ninguém pode nem ser, nem fazer coisa nenhuma sem outro. Ninguém pode se fazer. Nem eu, nem o óculos, nem a xícara, nem o sol, nada. Nada nem ninguém pode se fazer a si mesmo. Então, desculpa. Então, gente, alguém tem alguma dúvida queira colocar, mas a gente vai continuar enquanto Tereza está se recuperando ali um pouquinho. Estou recuperando a voz. Estou com alguma obstrução de flema que não está circulando apropriadamente, por isso vai aparecer aquilo, a tosse, que não é o problema, a tosse é a solução. Então, isso faz parte também das ordens, não? Então, a gente vai lá, estou doente porque estou com tosse. Não, querido. A tosse é a solução. Está reordenando, está descolando aquilo que, de algum jeito, e por algum motivo concorrente, gerou alguma flema ou alguma dificuldade. E geralmente, também, em todas as ordens, a gente vê a solução como problema. Então, cada problema é uma solução a um problema anterior. E às vezes a gente tende a calhar, dar silêncio a essa manifestação. Seja como analgésico, seja como alguma coisa que tampe a tosse, mas não tire a flema. Então, daí começam todas essas desordens. Então, quando de algum jeito a gente reduz, e com o mesmo amor,
confunde aquilo Tenta e deixa de considerar aquela coisa de que qualquer problema, na verdade, é uma solução, um problema anterior. Então a gente tem que tomar isso. E aquilo que se toma se transforma. Não tem que acalhar isso. Nem mandar calar com analgésico só e vamos ver de conta que não acontece. Vamos parar a manifestação. Não, vamos atender, vamos a tomar e vamos atravessar isso, que não é sofrer para nada, né? Não estou elogiando o sofrimento, é mais ainda. Eu acho que não tem que ter sofrimento. Pode atravessar a dor. Sim. Pode atravessar o incômodo. Isso, essa frase é muito importante, Tereza. Atravessar Claro a que dor. sim. A gente fica evitando a dor, né? E tudo que evita convida. Pois é. E tudo Isso é atrapalha importante a colocar, dor. né? A dor é o melhor aliado, não para sofrer. Vai ser que avista o que tem que ser atravessado e onde tem que levar a atenção. Não para ficar nele, não. Não para elogiar ele, não. É só para agradecer, atravessar, e se a gente dá atenção e reconhece ele, a dor acabou, já cumpre o seu processo. Então, leva a atenção para aquilo que precisa ser atendido. É incrível como que, se a gente tem uma moléstia, uma dor, leva atenção para ela e sintoniza com ela para atravessar, a dor acaba. E acontece essa recuperação da ordem, ou vai guiando você. Então, nada é para... E tem quem fala, é porque você me curou. Não, querido. Eu não posso curar ninguém, nem eu, nem ninguém mais. Ninguém pode me fazer nada, nem eu posso fazer nada para ninguém. Mas tudo que eu faça vai gerar uma outra coisa. O que você faça vai gerar uma outra coisa em cada um de nós. Então, essa é uma outra coisa grande para ter em conta. Ninguém pode me fazer nada, nem eu posso fazer nada a ninguém, mas tudo o que eu seja e tudo o que eu faça, sabendo ou não, vai incidir em tudo o resto. E perante isso, cada um de nós e cada um dos componentes do sistema vai gerar mais um movimento. Mas eu fiz, em você não. Eu fiz com você, para você. E quem se cura, se puder, é você. Então, eu só posso oferecer a minha posição, o meu acionar perante você, com o que você traz. Sim. E não para explicar, não posso fazer a você nada, mas aquela coisa que, através de mim, se dá, vai movimentar os processos. E ninguém tem que dirigir aquilo, só tem que mostrar, impulsar e deixar acontecer. Então, eu curei alguém? Não, eu posso intervir para que você se cure. Então, e não você, vai ser através de mim. Então, essas pequenas, grandes coisas nos colocam em nosso lugar, em nossa humildade. Todos somos o mesmo. E ninguém é igual. A Deus graças. E precisamos dessa mesmidade e dessa diferença de cada um e a cada momento para não só a complexidade se dar, sino ter a possibilidade de reconhecer a complexidade. Porque a complexidade vai se dando o tempo todo. O que fica reduzido e torna-se complicado, ou seja, uma coimplicancia, então uma complicação, é a medida de nossa percepção e que vai ser também movimentada pelo mesmo amor. E enquanto mais eu não explico, senão que reconheço, mais cada uma, surpreendentemente, das coisas, dos seres e dos processos, pode se encontrar com o seu lugar e no seu lugar. E vai ser, de novo, nos inclinando perante isso,
Hoje, para ser 1 hora, eu acho que eu vou fazer encapié nesses conceitos que não são propriamente a enunciação das 4 ordens e dessas outras noções, já que não vai dar com 1 hora para isso, e sim acho muito Você mais. pode citar as ordens, né? Eu posso Citá-las. citar as ordens, estou falando delas e as aplicações delas no cotidiano, tá? Sim. Então, isso que vem através disso é essencial e vai responder e vai corresponder nesse interjogo das ordens que é a existência. E é nessas dimensões de amor cego e amor que consegue ver que faz também a existência. Vão me seguindo? Quem está Alguém tem alguma dúvida? eu Alguém não quer consigo ver colocar quem alguma está. coisa? Pessoal, alguém quer Como? colocar alguma coisa, alguma pergunta? Aproveita aqui a Tereza. Como? Se alguém tem alguma pergunta, quer colocar alguma coisa, aproveita a oportunidade. Eu só estou compartilhando aqui. Ok, Vamos lá, Tereza. Por enquanto, Marcela tá ok. aí. Oi, Marcela querida, que saudade. Oi, Marcela. Oi, oi, oi. Aí, a Márcia Também tá Barbosa aí. falou para entrar também, não sei se já entrou. A Maga, a Nenê dos Estados Unidos, não sei. Ok, vamos lá. Então, vou começar. A noção de ordem fica mais clara. E é engraçado, porque às vezes fica claro para cada um, cada coisa no seu lugar. É tão simples como isso, a noção de ordem. Tá? E os lugares podem ser bem diferentes. E segunda noção, aquela que eu não posso fazer coisa nenhuma por outro. Esse é o amor cego, que acha que pode fazer alguma coisa por outro. E a verdade é que facticamente não dá. E esse movimento do amor cego, que acha que pode fazer alguma coisa por outro, é o que dá lugar a todas as implicâncias. E traz-se à tona as desordens que acontecem quando alguma coisa não foi contada, não foi reconhecida ou foi desconhecida. E aqui vou fazer uma insistência nisso. A gente precisa saber? Não. A gente precisa saber a história toda? Não. A gente precisa saber quais poderiam ser os tipos de implicância possível? Não. O único que a gente precisa para se encontrar no seu lugar e com o seu lugar é reconhecer que a gente jamais vai conseguir saber tudo. Sim. Que jamais vai poder afirmar coisas que estão além de cada um de nós. Então, eu achei 2 jeitos muito claros e simples, como é a complexidade, de reconhecer aquilo sem precisar saber de nada. É até nem desvendar, nem despregar um sistema, mas se manter atentos. Quantas vezes no dia a dia, no cotidiano, a gente assevera coisas, afirma coisas, segundo o seu olhar, saber entender e fala, esse é o melhor papel. Então vai ter que ser até onde eu sei. Porque quando a gente afirma coisas que não tem jeito mesmo de saber, se arroga uma possibilidade de conhecer, então desconhece umas outras coisas. Precisa despregar tudo isso? Não. Do mesmo jeito que eu posso falar isso, como posso falar, sim, eu sou a terceira filha. Uau!
até onde eu sei. Tá? Porque ninguém, nem a mãe sabe disso. Tá? Mas explica por Nem... que, ô, Tereza, é importante. Por que às vezes nem a mãe sabe? Que... Não, não, eu vou explicar mais coisas, porque não é só com aquilo. Tá? Nem a mãe, nem o pai. Ninguém. O único jeito de saber que foi só isso, não tem. Tá? Porque se o pai alguma vez transou com mais alguém, ou ainda com a mãe, ou a mãe transou com o pai ou com qualquer um, nem a mãe sabe quantas menstruações podem ter uma gravidez. Tá? Entre outras coisas. Nem a mãe pode saber se teve gravidezes múltiplas, que não ficou sabendo. Né? Nem a mãe sabe se aconteceu um aborto espontâneo. Nem a mãe sabe se o pai teve mais alguém com mais alguém que nem se lembre, tá? Então, essas coisas que a gente assevera e afirma, segundo a história relatada para a gente, vai ser sempre limitada. E afirmar coisas que a gente não sabe são arrogantes. Tá? Nem teria possibilidade, nem precisa saber para se encontrar com o seu lugar. Só usando essa frase, até onde eu sei, já dá lugar para que o sistema se encontre em ordem, enquanto eu não afirmo uma coisa que não é, tá? E eu posso me encontrar nessa ordem, inscrever-me nessa ordem, tá? E esse é o assunto mais básico de Hellinger, que ele fala principalmente, a gente não nasce com uma alma particular e isolada, sino quando a gente é concebida, a gente e cada coisa que acontece na vida, se inscreve. Se inscreve ou se inscreve? Se inscreve. Se inscreve num sistema maior, numa alma maior. Então, simplesmente, ninguém pode ter todas as informações e todas as informações do que aconteceu, como fatos, vão ter contato com nós em algum jeito, tá? Mas não para saber. Vão incidir. E se a gente reconhece isso, nem precisaria uma constelação. Tá? Porque a ordem dá-se. A constelação não é para saber qual é aquela coisa que faltou de ser reconhecida. Porque não é para dar razões, não é para dar argumentos, não é por curiosidade, não é nunca a causa que acontece aí. Vai ser, entre outras coisas, uma imagem que pode abrir um caminho de solução. Fica claro essa noção e esse conceito? Porque isso é o mais básico. E isso é o que atinge a vida cotidiana. O jeito de viver nas ordens do amor. O jeito de se inscrever nesse sistema maior que é a existência, e vai ser através de nossa família e através de nosso sistema, não aquele que a gente goste, não aquele que a gente concorde com isso, não aquele que a gente aprove, aquele que é. E o único jeito de se transformar é tomando ele, do jeito que é, e sem precisar nem saber. É só isso. Tal e como foi, entra em totalidade e transforma. Tá? Vai ficando mais claro? Para mim então, tá. Não sei o pessoal aí. Vamos aí, pessoal. Tem alguma pergunta aí? Tá claro isso? Vocês podem interagir aqui com a gente. Seria interessante também, né, Tereza? É, disponível. Sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou falar de 4 situações que fala Hellinger, a gente se inscreve nesse sistema, nessa alma maior. Vou decirlo en español porque veo que también ha entrado gente que puede no entender portugués. Cuando somos concebidos, nos inscribimos
una alma mayor, en un sistema. No es que nacemos ni tenemos un alma independiente o aislada. Entonces, de tal manera y con la misma lealtad y con la misma totalidad, vamos a responder, no con lo que sabemos y con lo que no sabemos. Y de esa manera vamos a ir actuando y colocándonos en las órdenes o en los desórdenes que son para traer orden y para volver al orden. Y el orden es el orden de existencia, simplemente. No es un orden ni moral, o sea, no son órdenes creados ni derivados. Es el orden de existencia. E eu falo que a ordem é a ordem da existência, que precisa ser reconhecida, com tudo que faz possível, tudo que faz parte e tudo o que é, tal e como é. Sem julgamento e sem sentimento, né? É assim, é consentir, é assentir a lo que es tal como es, sin juicio y sin sentimiento. Bien. Então, Hellinger fala, primeiro, toda solução passa pelo reconhecimento e pela valorização. Toda solução passa pelo reconhecimento e a valorização. Toda solução passa pelo consentimento, sem julgamento e sem sentimento. E aí eu falo, Hellinger fala sempre, e eu falo que é além. O que acontece? O sentimento, o julgamento acontece, aparece como uma forma de reconhecer, de descrever. O assunto é ir além disso. Então, e não ficar no julgamento nem no sentimento. Sino através da sensação. Todo mundo faz, né? Na reclamação, né? É o jeito de perceber. Sim. Vai perceber com um jeito. De um jeito, de uma forma. O julgamento, não estou falando de julgamento moral, mas para reconhecer você, eu tenho que conhecer e reconhecer a sua fisionomia, tá? Em base a um conhecimento. Então, vou além desse conhecimento. Não emito julgamento valorativo disso. Tá? Reconheço. E vou além daquilo que me fez reconhecer. Tá? Essa noção do reconhecimento é a mais básica. Porque não tem razão, não tem explicação, senão que tem isso. É a percepção conjunto. Do conjunto que constitui cada uma dessas coisas. Eu costumo perguntar para vocês, você sabe quantas blusas tem ou camisetas tem no armário? Graças a Deus, a maioria responde que não. Só uma vez, alguém com um toque altíssimo respondeu para mim que tinha 33. Mas era alguém com um toque grande mesmo. Até me deu as cores de cada um na pilha. Mas ele estava mesmo com um problema sério que conseguiu sair, graças a Deus. Tá? Mas senão ninguém vai saber exatamente quantas camisetas tem no armário. Mas se alguma faltasse, poderia até nem saber qual é, mas vai reconhecer. Então, essa condição de conjunto é o reconhecimento, perante a qual eu tomo a totalidade, perante a qual eu me inclino. E daí para frente, vou agir para tomar ações, medidas, posição, o que for. Tá? Então, essa percepção da totalidade que está feita de componentes e de detalhes. Não é que não existam, mas se a gente fica analisando as componentes e os detalhes, nunca vai ter a totalidade. Né? Então, aqueles que acontecem são para ser tomados e deixados ao mesmo tempo. E a solução das situações
com implicâncias ou de complicações, também passam por aí. A gente consegue ver, perante isso, se inclina e deixa com quem corresponde o que corresponde. Então deixa de tentar inconscientemente fazer por outros. E nada disso, nada do que a gente percebe e faz, é a vontade. Não é vontade. Tudo está tecido, até nossa vontade, pelo interjogo de todos nós. E das ações de todos nós, nesse mesmo amor. Então, toda solução passa pelo reconhecimento e valorização. Toda solução passa pelo consentimento. Qual é o jeito de consentir? É assim. Então, pode fazer, Cecília? Sim. Nas suas casas? É mais um pouquinho para baixo, porque até aqui não dá. É assim. Pode fazer, cada um vai conseguir reconhecer a sua dificuldade para ir para baixo e para cima, tá? E sou além. E quando eu faço assim, tudo fica dentro, tá? Perante isso, me inclino. E não estou falando que eu concordo, que eu gosto, que eu aprovo. Não, é assim. E tudo isso fica dentro. Nada fica fora. Porque não tem nada fora da existência. Então, é isso. Perante isso que eu falo sim. Me inclino e me levanto também. Agora pode fazer o gesto da negação? Pode, cada um na sua casa, você, Cecília. Mas, quando a gente fala não, quando eu estou aqui, tudo isso fica fora. Quando eu estou aqui, tudo isso fica fora. Então vai ter que se repetir. Então, porque estou tomando só uma parte. Vai ser sim. Então, por isso, esse sim, perante isso me inclino. E com isso, vai se dar, quando eu tomo isso, vai se abrir uma outra caminho de solução. Dá para perceber o que estou falando? Ah, Ti, parece que eu contagiei você, tá bem? Aqui está chovendo muito, eu tô... Aqui também. Um pouco alérgica, Ok. na verdade. Vamos lá. Oi, Marcela chegando. Oi, tem mais pessoas entrando aí. Ok. Então, fica claro isso. A outra fala, toda solução passa também pela renúncia a saber. Isso aí Passa. é forte. É forte, até difícil de tomar. Depois simplesmente é assim. Toda solução passa pela renúncia a saber, passa pelo reconhecimento. Volto para o exemplo das camisetas no armário. Então, o que vai movimentar é o reconhecimento. E o que vai movimentar as soluções em todos os planos também é o reconhecimento. E dá para ver quantos conflitos sociais, laborais e o que a gente chama de econômicos. E nunca vão se conciliar com dinheiro. Mas o reconhecimento dessa mesma idade e do outro na sua situação, que não é uma compensação, é um reconhecimento. Eu te vejo, eu posso ver você. Tá? É aquela que mesmo dá vias de solução a qualquer conflito. Quando vai além do julgamento e olha, pode ver ao outro e fala assim para o outro e reconhece o outro. E que não é reconhecer a sua vontade, a sua bondade, a sua generosidade. Não, não. É reconhecimento. Você é tal como é, o mesmo que eu, e diferente. Sim. Então, aí, geralmente, aí se acabam também as guerras, não? Mas quando a gente vai dando motivos ou explicações para tudo isso, qualquer explicação gera mais uma outra que reduz mais. Então se contempla, quando se toma a totalidade, pode se transformar. Ok. Que mais?
Vamos lá. E essa coerência, sabe? Várias vezes, no outro sentido do que a gente achou durante siglos, né? Que se eu sabia a razão, se eu sabia o motivo, se eu sabia o caminho, se eu sabia os componentes, eu podia encontrar a solução. Então, se eu dava satisfação com experimentação repetida e criava verdade científica, conseguia dar a solução. Mesmo dá que não. Só o reconhecimento da ordem e também a compreensão para deixar acontecer, colocar, contar com tudo e também deixar livre, o livre jogo do acontecimento com a inteiridade de nós. Isso que eu falava antes. Nada pode ser feito. Tudo está além de mim, tudo. Porque eu sozinho não posso fazer nada, nem posso fazer ninguém. Está tudo além de mim, precisa de mais. Mas me requer inteiramente. Então, não posso ser essa metade de mim está aí. Sim, mas não conheço. Aceito, mas mais aí. Ah, mas não gosto daquilo. Ah, mas aquilo, eu sou por aquilo que foi. Bababá. Acabou. Vai ter que se repetir. É aquilo. Vai ser com a inteiridade de mim e com a inteiridade de tudo. E vai estar além de mim. Mas me requer inteiramente e vai ter efeitos sobre mim inteiramente e sobre a situação também. Tá claro? E agora, isso vai dando satisfação àquilo que a gente está querendo falar? Ou quer outro rumo, ou quer alguma coisa mais específica? Você vai hoje citar as ordens para o pessoal, ou a gente fala isso em outra live, mais especificamente? Eu também não posso falar do numerador. A gente tem quase 1 hora já. Já 1 hora? São 19h54. É. O que você acha, Tereza? O que você acha? O que vocês acham aí, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa para a Tereza? Alguém tem algum problema que queira perguntar? A gente fica mais rico, né? Se a gente interagir também. Vai lá para o salão. Tá. É melhor. Parece que não. Alguém tem algum interesse especial? Tá? Bom, ninguém falou nada aqui. Alguém falou aí com você? Então, vou falar simplesmente, eu não vou despregar a totalidade das ordens, porque isso, para fazer a complexidade acontecer, precisa de mais tempo e de mais estado do que eu estou agora, porque não poderia falar 3 horas com essa situação na que estou agora. E, geralmente, desenvolver isso leva mais ou menos isso. A gente faz outro dia, né? Vou falar que as ordens do amor, enunciadas por Hellinger, como tais, nas ordens, ele fala, além do que já falei, que a existência de tudo dá-se no interjogo, palavra chave, no interjogo de 3 ordens, que vão gerar uma quarta, tá? Que vai ser aquela onde se manifesta as coisas nesse interjogo. Esse é um dos grandes aportes que faz Hellinger, reconhecer esse interjogo entre essas 3 ordens que dão a quarta, e também o fato de reconhecer que, com respeito a cada uma dessas ordens, acontecem e operam diversas consciências. Consciências não no sentido de conteúdo, nem no sentido de mandato, mas no sentido de sensores do equilíbrio, que vão se manifestar através de diversas coisas. Então, eu geralmente começo pela quarta ordem, que é aquela onde se manifesta o interjogo das
outras três, das ordens do amor. E essa dão-se na ordem de precedência, tá? Aquilo que acontece, que se manifesta. Então, vai dar o que acontece primeiro, segundo, terceiro, durante, quanto, antes de e depois de. Graças e à custa, eu chamaria. Então, essa ordem de precedência, que é o que fala simples, como toda complexidade, parte do simples. Senão não tem complexidade. Então, já começa a Marcela aqui complicação. perguntou uma coisa, você viu, Tereza? Não, eu tenho a dúvida do que acontece com as ordens em casos de abortos. Ok. Vamos usar a ordem de precedência para isso, tá? Que é o que estava falando. Claramente, se produz uma desordem, não quando acontece um aborto, sino quando aquele aborto não é contado. E não estou falando de contado, sino contado, tá? Essa é a coisa mais clara da precedência, da ordem de precedência. Por exemplo, se eu tenho um filho, tenho uma gravidez, e acontece um aborto. E depois tenho mais uma outra gravidez e nasce um filho. E depois tem outra gravidez e acontece mais um aborto. Ou provocado, ou espontâneo, a mesma coisa é. Não seria um problema se a gente conta esses abortos. Pode ter dor, mas faz parte. Mas o problema vai se criar a desordem, e possivelmente esses abortos sejam também implicâncias com desordens anteriores. Quando alguém me pergunta e me fala, quantos filhos tem? Eu falo, um. E falo para esse que nasceu, esse é o meu filho único. Ou esse, em caso que nascesse mais um, falo, esse é o meu filho mais velho. Então, claramente, vai ser o desconhecimento ou o não reconhecimento o que traz um problema. Aos abortos, o tempo que cada um dos seres criados permanece num estado ou um outro, seja de gestação, ou seja do que a gente chama vida, e está além de nós, mas vai estar tecido nessa trama. Então, muitas vezes, com essa lealdade inconsciente, a gente tem abortos, quando alguns outros abortos aconteceram antes e não foram contados. Isso significa que eu preciso andar contando para a gente? Não, mas sim preciso contar e não desconhecer. Então, por exemplo, nesse caso, se alguém me perguntasse, no caso que eu falei, com que eu fale quantos filhos tem, eu falei um vivo, ou um que chegou a nascer, já estou dando lugar, e até onde eu sei, porque eu poderia ter mais ainda, tá? Então, são duas. Esse nome é aquilo que eu sei, reconhecendo, então eu posso falar que chegou a nascer, que eu saiba um. Já estou dando lugar que teve mais, tá? Ou poderia falar até onde eu sei, 3. É um que chegou a nascer, tá? Mas essa frase, até onde eu sei, é aquela que dá lugar. E geralmente, quando acontece nessa mesma lealdade, seja abortos espontâneos, provocados, crianças múltiplas, etc., é porque mais antes também teve e não foram contados. Então, tudo demais fica fora do seu lugar, e um jeito para trazer isso dentro e na ordem vai ser essa repetição de destino, a profunda lealdade. Ficou clara a resposta para quem perguntou? Foi Marcela, ela falou reconhecimento. Como que ela falou? O reconhecimento. É mesmo, com tudo. E quando tudo conta.
Hã? Na volta, dá ele, honra o pai. E não fale nunca de perda. Ah, porque eu teve uma perda, eu perdi o filho. Não, ninguém perde. Nem quando tem uma volta, nem quando alguém morre, que a gente é assim, como o eufemismo fala, porque perdi meu pai. Não, não perdeu nada. Seu pai acabou de morrer. Tá? E vai continuar no seu coração, seu corpo vai estar cremado ou enterrado. Ninguém perde nada, porque quando a gente perde, sente falta, e quando a gente perde, anda procurando e fica fora de lugar. E quando dá um lugar para tudo o que acontece, a ordem pode se dar. E a gente pode escrever nessa ordem. Então, e o que acontece, e a novidade ou a ampliação que o Hellinger traz, através do reconhecimento das ordens, é que o sistema e a família é muito mais ampla do que a gente geralmente conta. Às vezes, quando eu pergunto como está constituída a sua família, tem alguém que me nomeia só aqueles com quem mora agora, tá? Então, por isso eu insisto no valor das palavras. Constituído é aquilo que vai fazendo ser, tá? Em todas as etapas, graças ao qual e à custa dos quais nós somos. Então, é muito mais amplo que isso. Ou quando não coloca também o ex-marido, né? Aí a questão da geração espontânea, né? Entre outras quantas coisas, né? Então, vamos ter, é só abrir para que conte o que conta. E um jeito vai ser esse, entre outras coisas, até onde eu sei, e conceber que aquilo que tudo que aconteceu na vida, o que for, não pode ser quitado, não pode ser tirado. E vai ser sempre a mais. E assentado em tudo o que foi antes. Aquilo que eu sei, aquilo que não sei. Então, a vida sempre é a mais. É sempre a mais. Nada pode ser tirado. Ainda, através da... Ei, saúde! Tá. Obrigada. A bateria está acabando também. Ainda para qualquer coisa, vai ter que fazer mais uma outra coisa a mais. Então, isso é o principal. Tudo é a mais. Tudo está além de nós e tudo é a mais. Nunca vai ser em vez. Nunca em vez disso ou do outro. Ah, agora eu não sou mais casada, agora eu sou divorciada. Não, sou casada e divorciada, tá? Sim. Vai ter que se divorciar a mais de se casar, tá? E ninguém deixa de ser nada na vida da gente. Nem na vida. Vai ser a mais uma outra coisa, a mais uma outra coisa. E sempre a transformação vai ser com mais uma outra coisa. Então, e isso vai ser nessa ordem. E não é uma, não, mas agora eu quero tanto ele que ele é o primeiro. Não, não é o primeiro. Vai vir depois daqueles que vieram primeiro. O que veio antes é anterior. E esse pode ser segundo. Só foram relacionamentos ocasionais, né? Que o pessoal... Ocasionais e ainda que fosse amor platônico da infância. Segundo esse foi o primeiro, depois veio o segundo, depois veio, enquanto aquele não está vigente, nesse vem outro. Então, isso já cria uma abundância maravilhosa que se pode ser considerada e não enunciada, mas tomada, a abundância e a transformação acontece. E a gente se encontra na ordem. E quando a gente está na ordem, acontece a saúde, acontece a paz, acontece o crescimento. E acho que por hoje... Tá bom, né? Tá bom. Depois a gente vai despregar. Com as 2 ou 3 noções que a gente conseguiu dar, dá para ouvir e deixar ela acontecer. Não é para entender, é para deixar agir. Hã?
tá? Tá ótimo, O que Tereza. acontece? Obrigada por compartilhar com a gente tanta sabedoria. Obrigada a todo mundo aí. Boa noite, todo E mundo. A gente vai fazer mais uma live com Tereza. Vamos esperar ela melhorar um pouquinho. Tem muita isso. coisa, muita sabedoria que a gente pode captar. E eu gostaria mesmo de, mais que academicamente, ir dando aquelas pautas simples do cotidiano, onde realmente a incorporação do reconhecimento das ordens, que até poderia nem precisar saber todos os detalhes, entram, agem e mudam a nossa conduta cotidiana. Sim. E permitem para a gente viver em paz e gratidão com os outros, com o que é, e não como segue ir obstaculizando a transformação e a circulação. Eu fiz formação com Tereza, né? Tivemos um grupo lindo e a gente brincava entre nós as 3 palavrinhas mágicas, né? Sim, por favor, obrigada. Mas também tem ordem. Para tudo que acontece aqui é isso. Mas para tudo que aconteceu antes de nós, a ordem também é inversa. Então, primeiro é obrigada. Obrigada. Depois é por favor, que não perde nada. E depois é sim. Na verdade, com essas 3 expressões na ordem correspondente, a gente não precisa mais nada. E deixa acontecer. Tá bom, Tereza. Obrigada. Boa noite. Obrigada a você, obrigada e um beijão para todo mundo que esteve aí, que nem sei quem é, só vejo algumas aqui. E, um abração para todo mundo e para quem vê, assista isso depois. Vai estar gravado, depois vejam na timeline ou lá nos vídeos do canal que vale a pena. Manda para mim, depois eu compartilho com a gente que pediu que não podia estar hoje. E vamos a deixar acontecer para entrar na ordem e que o estado de congestão desapareça, se transforme. Então, e vamos para a circulação. Tereza. Boa noite, pessoal. Obrigada a você pela presença. E a gente vai fazer outra, a gente comunica, tá? Só ficar ligadinho aqui com a gente. Um beijo. Isso, vamos dar assim como um capítulos, porque sim. É mais de 1 hora. Isso. Ok, um beijão para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada a toda a família querida e toda... O meu Brasil brasileiro, que eu estou com tantas saudades, mas estamos aqui, tá? Também, estamos com saudade de você. Beijo, Terezinha. Isso. Beijo. Tchau, tchau.